A primeira categoria de impostos trazidas pelo CTN são aqueles que incidem sobre o comércio exterior. E aí a gente começa então pelo imposto sobre a importação. Artigo 19. O imposto de competência da União sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. Ou seja, o imposto de importação é de competência da União e ele pode ser cobrado toda vez que uma mercadoria estrangeira entra no território nacional. Adentrou no território brasileiro, aconteceu o fato gerador que possibilita que o Estado, então, cobre o imposto de importação. Artigo 20. A base de cálculo do imposto é: quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. 2. Quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da importação em uma venda em condições de livre concorrência para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no país. E 3. Quando se trate de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o preço da arrematação. Base de cálculo é a grandeza econômica sobre a qual eu vou calcular a quantidade de tributo que vai incidir. Como assim? É o valor, é o quanto de dinheiro, qual é o valor sobre o qual eu vou fazer a conta de quanto de tributo eu preciso pagar. Eu preciso de um valor de referência. O fato gerador são ações, coisas que acontecem na vida, no dia a dia. E aí eu preciso estipular, delimitar um valor para esse fato gerador. Aqui, no caso do imposto de importação, eu tenho 3 possibilidades de base de cálculo, 3 situações distintas que me dão referências distintas de base de cálculo. A primeira delas, no inciso 1º, é quando a lei estabelece que a alíquota, que geralmente é o percentual do tributo, a alíquota é específica. Nesse caso, não vai ser bem um percentual. Vai ser a unidade de medida que aquela lei especificar. Por exemplo, a lei pode estabelecer que será cobrado R$50 a cada quilo da mercadoria X importada. Entende? Então, isso é uma alíquota específica. Não é aquela tradicional que a gente costuma ouvir de percentual, do tipo, o ISS tem alíquota de 2%. Pois é, esse é o mais comum. Aqui no imposto de importação, a gente pode ter essa outra possibilidade, da lei estipular uma unidade de medida diferente para a alíquota. Neste caso, se a lei especificar, a base de cálculo e a alíquota serão conforme a unidade de medida prevista na legislação daquela importação, daquela mercadoria, daquele contexto em específico. A segunda possibilidade, no inciso 2º, diz quando a alíquota for ad valorem. Ad valorem, aquela coisa que precisa obter um valor. E aqui é a sistemática mais comum que a gente vai ver na maioria dos tributos. Eu tenho um percentual, eu aplico ele ao valor do produto ao tempo da importação. No momento em que a importação aconteceu, aquele produto valia quanto? Valia R$200. Então, eu vou aplicar a alíquota sobre os R$200 para achar o preço do imposto de importação. É assim que funciona a sistemática da base de cálculo em relação à alíquota. E a terceira possibilidade é que, eventualmente, quando um importador traz mercadoria do estrangeiro para cá, ele pode abandonar aquela mercadoria lá no porto ou, eventualmente, por alguma ilegalidade, as autoridades podem reter aquela mercadoria para si. Então, a mercadoria ficou apreendida. Apreendida ou abandonada depois de determinado tempo, é preciso fazer alguma coisa com aqueles produtos. Então, a gente tem os leilões. Quando essa mercadoria é leiloada, a pessoa, qualquer pessoa que arrematou, que comprou aquilo ali para si, também vai pagar o imposto de importação. Só que neste caso, a base de cálculo vai ser o preço que ela pagou na arrematação. Por quanto você está comprando essa mercadoria aqui, apreendida ou abandonada? Por R$1.000. Então, essa vai ser a base de cálculo para a gente estabelecer o preço que eu vou pagar de imposto de importação. Então, eu vou aplicar sobre o valor que eu arrematei a alíquota que a lei prevê de imposto de importação. Artigo 21. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei,
alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Lembra que a gente conversou sobre o princípio da legalidade? Isso significa que somente por meio de lei é possível instituir ou aumentar um tributo. Essa é a regra. A exceção do artigo 21 diz que o Poder Executivo pode alterar as alíquotas ou a base de cálculo do imposto de importação. E o instrumento normativo do Poder Executivo são os decretos. Quem faz lei é o Poder Legislativo. Quando o artigo 21 nos diz que o Poder Executivo pode fazer, então, essa alteração, ele está relativizando o princípio da legalidade, autorizando, então, que por meio de um decreto, alíquotas ou bases de cálculos de imposto de importação sejam alteradas. Artigo 22. Contribuinte do imposto é o importador, ou quem a lei a ele equiparar, ou o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. É importante que eu sempre deixe claro quem é o contribuinte daquele tributo. E aqui, do imposto de importação, o CTN delimitou o contribuinte, a pessoa responsável por arcar com o ônus financeiro do imposto de importação, é a pessoa que importou a mercadoria. E isso vai estar lá definido em lei, tanto quem é o importador ou pessoas que são equiparadas ao importador, na legislação específica do imposto de importação. Além deste, será contribuinte do imposto o arrematante, aquela pessoa que comprou a mercadoria abandonada ou apreendida, e ela vai ter que arcar, então, com o ônus financeiro do imposto de importação.